Pessoal, vamos falar da situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje a Rússia fez mais um grande ataque à infraestrutura ucraniana. Mais de 70 mísseis de diversos tipos foram lançados, visando novamente hidrelétricas, empresas de gás e mais um monte de coisa de infraestrutura. Vários deles foram interceptados pelas defesas antiaéreas ucranianas, mas alguns atingiram o alvo. Tá? Existem algumas cidades sem luz e com falta de água e com vários outros problemas. Ainda não foi divulgado o balanço final que eles fazem de quantos mísseis efetivamente foram lançados, quantos foram derrubados e coisa e tal. A gente não tem esses números ainda. Né? Na linha de frente, poucas alterações de ontem para hoje. Estamos numa fase de temperatura um pouco maior, temperatura maior para os padrões da Ucrânia, que deve durar até domingo, e isso está dificultando a movimentação devido à lama na linha de frente. Né? Mas os ucranianos continuam atingindo alvos na retaguarda russa, principalmente depósitos de munição e alojamentos de soldado. Um grande depósito foi explodido aqui na região de Luhansk, e vários alojamentos de soldados aqui na costa de Kherson. Zaluzhny, o comandante-em-chefe das forças ucranianas, deu uma entrevista para Economist em que ele fala que teme um grande avanço russo ano que vem. Os russos estariam preparando uma nova investida igual a que eles fizeram em 24 de fevereiro de 2022, também no início de 2023. E ele está pedindo armas justamente para evitar esse tipo de problema. Né? A Europa e os Estados Unidos lançaram mais um pacote de sanções contra a Rússia, visando principalmente indústrias de níquel e o banco VTB. Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por dia 24 e 25 vão entregar presentes, o banqueiro anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Né? Pois bem, a primeira notícia de hoje, como vocês podem ver, tem sinais de vários locais com explosões aqui dentro da Ucrânia. Foi mais um dia daqueles em que a Rússia tentou destruir a infraestrutura ucraniana, destruir energia, né, as redes de energia elétrica, de gás, de água, e em alguns lugares conseguiu parcialmente sim. Né? Aqui tem um reporte feito minuto a minuto aqui pelo Ukraine Frontlines, e falando que logo de manhã cedo os bombardeios levantaram voos lá da Rússia, né, e lançaram mísseis contra várias instalações na Ucrânia. Aqui tem a visão dos bombardeios e dos mísseis, né? Vários mísseis cruzando aqui a Ucrânia. Toda a Ucrânia ficou em sinal de alerta lá pelas 9 horas da manhã, hoje cedo, quando começou tudo isso, e um monte de lugares aí foram atingidos. Né? A defesa está funcionando, funcionou em Mykolaiv, funcionou muito bem em Kiev, segundo estão dizendo, mas mesmo assim, apesar de vários desses mísseis terem sido derrubados, vocês sabem, defesa antiaérea nunca é 100%, sempre tem algum míssil que cai, e houve alguns elementos de infraestrutura que foram atingidos. Né? Então isso aqui é uma visão do metrô de Kiev, às 9 horas da manhã, quando saiu o alerta, né, de bombardeio, o pessoal procurou abrigo no metrô. Mais tarde, o metrô ficou às escuras, então a luz caiu em boa parte de Kiev, também está sem água em alguns lugares da cidade, e não é só ali, também em várias outras cidades, né? Então, Zaporizhia, Poltava, enfim, várias localidades da Ucrânia estão sem luz e sem água devido a esse ataque hoje cedo. Né? É lógico, como eu expliquei das outras vezes, isso tipicamente é rápido de arrumar, não é uma coisa que vai levar muito tempo. Esse tipo de ataque russo, no final das contas, é estressante para a população, é lógico. Parece que teve também casos de estruturas que foram demolidas e que pessoas podem estar nos escombros, então pode ainda ter notícia de mortos e feridos desse ataque. A gente não tem esses números ainda porque acabou de acontecer isso. Né? Então, mas isso bota um peso muito grande nos civis, é uma coisa muito ruim para os civis, mas em termos militares isso acaba não afetando muita coisa. Né? É mais aquela estratégia do Putin de tentar criar comoção dentro da Ucrânia para forçar uma negociação de paz ou alguma coisa do gênero, mas ele não vai conseguir isso, o pessoal só fica com mais raiva dos russos nesse caso. Né?
E outra coisa, como a gente falou, normalmente o exército ucraniano, né, as forças armadas ucranianas, elas liberam depois um condensado do que aconteceu, quantos mísseis foram lançados, quantos foram derrubados pela defesa aérea e coisa e tal. Mas isso ainda não aconteceu no momento que eu estou gravando esse vídeo, justamente porque aconteceu há pouco tempo atrás. E lembra, foram 70 mísseis no mínimo, pelo que o pessoal está contando aqui na internet, e foram em 3 levas, então foram 3 ondas de ataque. A última onda de ataque foi perto do meio-dia, então acabou de acontecer, né? Meio-dia lá em Kiev, seria 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, daqui a pouco a gente deve ter essas informações. No final do vídeo eu vou tentar mostrar para vocês, ver se já tem esse condensado lá das forças ucranianas para a gente saber exatamente o que aconteceu, né? De qualquer forma, se não tiver no vídeo de hoje, vai ter no vídeo de amanhã a gente fazendo esse balanço. A gente vai fazer mais adiante uma revisão da linha de frente para ver o que andou, o que não andou na linha de frente, mas eu já adianto para vocês que andou muito pouca coisa, não teve nenhuma grande alteração de ontem para hoje. Agora, o que teve foram os ucranianos atingindo a retaguarda, né? Isso aqui parece que é um depósito de munição em Irmino, na região de Luhansk. Aqui a posição dele aqui próximo a Luhansk. É relativamente perto da linha de frente, né? Mas é lógico, aqui está falando que a distância é a partir de Soledar, mas os ucranianos não iriam colocar um HIMARS aqui em Soledar. Certamente o tiro ou o foguete foi lançado mais distante aqui. De qualquer forma, está dentro do range aqui dos HIMARS, né? E a explosão parece que foi muito grande, ó. Ебать! Блядь! О, это... Ебать! Uma coisa curiosa, repara que tem uma explosão primeiro, que deve ter sido míssil, e aí depois a segunda explosão, né? Porque normalmente o som chega depois da luz, né? O barulho da explosão chega depois, né? A luz se move mais rápido que o som. Como teve uma explosão primeiro, provavelmente foi a explosão do míssil. Isso daqui tudo é uma explosão secundária, né? O que leva a crer que realmente é um depósito de munição. Tem uma outra imagem aqui mais de perto ainda. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. A pessoa está mais próxima, então dá para ver que fica muito mais perto o barulho, né? Caiu logo o míssil e teve a explosão secundária. Aqui certamente foi depósito de munição. Esse tipo de explosão, assim, isso aqui certamente foi algum depósito de munição muito grande atingido ali na região de Irmino. Essa região é aqui em Luhansk, está ocupada pelos russos, então muito provavelmente é uma ação ucraniana para eliminar, para dificultar a logística russa, né? E aqui também tem imagens de um hotel na região ali de Kherson, na costa de Kherson, a cidade exata, deixa eu ver aqui, Ironport. Vamos ver depois aqui, eu tenho a informação aqui mais detalhada de onde é que foi isso daqui. Mas dá para ver as imagens aqui. É um hotel que estava sendo usado por integrantes do FSB, ou seja, da Polícia Secreta Russa, né? E foi atingido pelos HIMARS ucranianos. Aparentemente causou bastante estrago. Aqui a gente tem a imagem da destruição, né? Isso aqui é um outro lugar. Então vamos ver aqui pela ordem. Aqui é em 1 e 2 é em Zalini Port. Zalini Port deve ser o termo correto, né? E que era o Vila Nemo e Solemar. Ou seja, foram 2 hotéis destruídos ali em Zalini Port e o outro foi em Skadovsk, né? Então, aqui, Skadovsk, esse último aqui é a imagem do hotel em Skadovsk. Tudo isso foram unidades militares russas, estavam localizadas nesses locais. Os ucranianos têm a vantagem, né, justamente de saber disso, porque tem muitos informantes ali, tem muitos ucranianos que ajudam o exército ucraniano. É lógico, do outro lado também você tem russos que ajudam os russos, infelizmente, mas o número é muito menor, né? Então, isso aqui foi o que aconteceu ontem. A gente tem essas imagens aqui desse hotel em Zalizny Port, né, Porto de Zalizny, e também em Skadovsk, né? Isso tudo fica aqui nessa região aqui costeira de Kherson.
Então o Zalizny Port fica aqui, é aquela cidade dos 2 primeiros hotéis, e o terceiro hotel ficou aqui em Skadovsk, nessa cidade, que é uma cidade turística muito importante lá na Ucrânia. O pessoal vai muito lá para tomar banho de mar na época do verão, né? Bem, e dá para ver que por que os russos estão ficando nessas cidades aqui, justamente para ficar a distância máxima possível para dificultar o uso de HIMARS, né? Mas não deu certo não, né? Dá para ver aqui que a distância que eles estão é uma distância aqui 49 quilômetros e 63 quilômetros, então, ou seja, está bem fácil de chegar com HIMARS nessa distância, né? Bom, e vamos dar uma olhada na linha de frente como um todo, o que teve de alteração aqui, usando essa thread do DefMon, né? E ele começa, como sempre, vendo a questão de onde é que está a maior parte da ação, né? E justamente aqui dá para ver que é justamente aqui na região de Avdiivka, né? Aqui próximo em Donetsk, mas também muita coisa em Bakhmut. E ele fala aqui também da temperatura, como vocês podem ver aqui, nesse sábado e domingo, né, dia 17 e 18, deve ter a temperatura está alta, então por isso que está alta em padrões lá da Ucrânia, né, e com muita chuva, por isso que tem muita lama lá e que está deixando essa linha de frente parada. Mas a expectativa depois é que você pode ver aqui, está chegando a 8 graus e 9 graus no sábado e no domingo, então, ou seja, está realmente deve ter muita lama nesses dias, né? E agora, depois disso, a temperatura cai, tá vendo? A partir daí, em todos os dias, a partir daí, não tem nenhuma máxima acima de 0, o que deve levar ao congelamento do solo e deve facilitar alguma operação nessa região aqui, né? Isso aqui é a visão de temperatura para Kremina, mas a mesma coisa é válida basicamente para toda a linha de frente, né? Ele começa falando desse pedacinho norte aqui da linha de frente, né, o único trechinho de Kharkiv que ainda está em poder dos russos, e ele fala sobre esse bombardeio aqui em Vilshana bombardeada. E aí é curioso isso daqui, por quê? Porque, repara, isso aqui é um bombardeio russo. Se os russos estão bombardeando aqui, não faz sentido, né? Será que os ucranianos tomaram essa cidade aqui? E o que ele está dizendo é que não, provavelmente o que aconteceu foi que os ucranianos estão nessa região aqui, os russos disseram que bombardearam Vilshana, mas na verdade estão bombardeando as posições ucranianas aqui, né? Ele não acha que os ucranianos tomaram essa cidade, né? Então, só esclarecendo esse ponto, porque realmente você olha aqui e dá a impressão, né? Se os russos estão bombardeando aqui é porque essa área deve estar em poder dos ucranianos, mas segundo ele, não. Depois ele fala aqui sobre Svatov, né? Em que a única novidade aqui, né, a gente já sabe que os ucranianos estão forçando aqui em direção a Kuzemivka, eu falei muito sobre isso ontem, também Chervonopopivka, também tem uma ação ucraniana muito forte aqui. Agora, a única novidade é que os ucranianos estão tentando também chegar a Sofivka, essa outra cidade por aqui. Quem reportou isso foi o Argonzo, dizendo que há uma ofensiva ucraniana nessa direção, mas que por hora está tudo parado aqui, não houve nenhum avanço nessa linha aqui nessa região, né? Mais ao sul um pouquinho, próximo a Kremina, os ucranianos então continuam aqui a ofensiva deles em Chervonopopivka e também aqui ao sul de Dibrova, né? E parece que os russos estão tentando atingir Bilorivka já há bastante tempo e Verkhokamyansk, espero que eu tenha falado correto essa palavra, é essa outra cidade que tem mais ao sul aqui, mas esses ataques teriam sido repelidos. É lógico, quando a gente fala que está parada a linha de frente, pode dar uma impressão errada, tá? Não é que esteja parado, que as pessoas não estejam lutando, não estejam tentando avançar. Isso está acontecendo o tempo todo lá na linha de frente. Não é parado, paradinho, todo mundo quieto, não. Mas o fato é que no final do dia não houve grandes avanços aqui que a gente possa apontar aqui no mapa, né? Bom, descendo mais um pouco, a gente chega aqui próximo a Bakhmut, a parte norte de Bakhmut, e os ucranianos estão retomando Bilorivka, ou tentando retomar Bilorivka aqui, né? A gente explicou alguns dias atrás essa lógica aqui entre Berestov, Bilorivka, Nairne e Vezele, né? Então é aqui que os ucranianos apoiam essas cidades aqui, os russos estão tentando tomar aqui para fazer um efeito cascata, tentar pegar Yakovlivka e daqui de Yakovlivka pegar Soledar, né?
Soledar é a grande chave para se capturar Bakhmut, ou seja, se os russos não conseguirem pegar Soledar, é muito difícil eles conseguirem pegar Bakhmut, e justamente a ideia deles é fazer aquela cascata, né? Pegar essas cidadezinhas aqui, usando a retaguarda, atingir Yakovlivka, e daqui, usando a retaguarda, atingir Soledar. Mas não conseguiram tomar nem Berestov totalmente, chegaram a pegar um pedaço da cidade, mas não totalmente, e Bilohorivka está em disputa ainda, né? Então houve um avanço ucraniano aqui nessa região. Uma tentativa russa de tomar Yakovlivka foi detida pelos ucranianos. Yakovlivka não é que esteja nas mãos dos ucranianos, ela está em disputa ali, mas os russos tentaram pegar ela toda e não conseguiram. E da mesma forma, a tentativa de avanço aqui sobre Soledar também não teve sucesso, né? Não avançou, não mudou nada de ontem para hoje. E aqui em Bakhmut, novamente a gente tem a situação dos russos estarem tentando avançar pelo leste da cidade. A gente falou em detalhes isso alguns dias atrás, né? Os russos eles já estão nessa região aqui industrial, inclusive tomaram alguns quarteirões aqui, mas estão numa posição muito vulnerável aqui, não sei por quanto tempo eles vão conseguir manter isso daqui, a gente não sabe nem se ainda mantém, né? Se os ucranianos já não expulsaram, mas por hora a gente não tem informação ainda acerca disso, né? Isso aqui é o norte de Bakhmut, aqui é o sul de Bakhmut, né? E aqui o sul, eles tentam por Kurdyumivka, que também é uma cidade que não está totalmente liberada, não está totalmente nas mãos dos russos, embora pareça aqui mais na região dos russos aqui, mas na verdade está em disputa Kurdyumivka, mas a partir daqui os russos estão tentando atingir Klishnivka, né? A ideia era a mesma coisa, eles de fato tomaram Ozarianivka aqui no sul, e a ideia deles era a partir de Ozarianivka pegar Kurdyumivka, a partir de Kurdyumivka pegar Klinchivka, e aí a partir de Klinchivka conseguir finalmente pegar Optne e Ivanhard, e aí sim entrar em Bakhmut, né? Mas por hora ainda estão em luta aqui em Kurdyumivka, é o que aconteceu agora nesses últimos dias, né? Nessa região aqui próxima a Donetsk é que está havendo a maior quantidade de bombardeio neste momento, tá? Então existe, os russos tentaram avançar aqui nessa fronte em direção aqui a Marinka, né? Marinka e outras cidades por aqui, mas também sem avanço grande, e aqui em direção a Krasnoshorivka também foram bloqueados nessa região, né? A gente está falando mais aqui embaixo, né? Donetsk, a cidade de Donetsk aqui. E aqui dá para ver que tem muitos bombardeios na região, realmente foi a região mais bombardeada de ontem para hoje, e os russos tentando avançar nessas regiões aqui, mas pelo menos por hora não teve nenhum avanço significativo, né? Uma coisa importante de lembrar é que ontem os russos estavam dizendo que já chegaram a Vodiane, já teriam tomado essa vila aqui de Vodiane, mas hoje você vê que os russos bombardearam Vodiane, então é mais uma situação em que não faz sentido isso. É sinal de que os russos podem estar próximos a Vodiane, mas ainda não tomaram a cidade, né? Ou pelo menos se tomaram, tomaram só parcialmente. E bem, no fronte aqui de Zaporizhia não teve nenhuma alteração, não teve nenhum avanço de ontem para hoje, a não ser os ataques ucranianos à retaguarda russa, né? Além daqueles ataques que a gente já falou, também teve ataques em Tokmak, Melitopol, Polony e Berdyansk, né? Tudo foi atingido ontem também, essa retaguarda russa aqui, o que mostra que realmente está cada vez mais acelerado esses ataques ucranianos nessa região, indicando que a gente sabe que deve ser realmente o próximo avanço ucraniano nessa região aqui, né? A gente falou sobre Bakhmut, né, sobre como está a situação lá, e uma coisa que sempre é dito, e eu mesmo já falei várias vezes, é que Bakhmut traria muito pouca vantagem estratégica para os russos, né? Porém, o John Elling, ele faz um contraponto a isso. Ele diz que não, que Bakhmut, na verdade, existe um motivo pelo qual os russos estão lutando tão loucamente por Bakhmut. Não é apenas para dizer que conquistaram a cidade. A ideia justamente é que Bakhmut seria um grande entroncamento de vias. Vamos ver se ele tem razão. Ele fez essa thread aqui, né? E ele fala aqui sobre as tentativas russas de tomar a cidade, toda a estratégia. Ele deixa claro que ainda está muito longe de realmente tomar Bakhmut, né? Embora os russos adorem dizer que já estão tomando, que os ucranianos já estão fugindo. Não, isso é falso, ainda estão muito longe disso, né? Agora, o que ele aponta é isso daqui, ó. Se você reparar, Bakhmut é esse pontinho verdinho que está aqui. Deixa eu aumentar isso aqui.
e realmente tem várias estradas convergindo na região de Bakhmut, né? Algumas que já estão em território ocupado ilegalmente pelos russos e outras que estão ainda em território ucraniano, né? E repara como é que Bakhmut é realmente o centro dessa estrelinha, saem várias estradas para um monte de lugar, né? E pode ser realmente essa a importância que os russos veem aqui, né? Eles, como a gente vai ver mais adiante, a Ucrânia espera que os russos tentem novamente, por volta do aniversário da guerra, fazer mais uma ofensiva. E lembra, fevereiro, março do ano que vem já começa a nova estação da lama na Ucrânia. Então, novamente, as tropas ficam muito dependentes de estrada. Então, pode ser que a intenção russa de tomar Bakhmut nesse momento seja justamente uma preparação para esse tipo de coisa, né? Teria que ter essa cidade aqui para justamente permitir que eles façam ataques a outras cidades importantes aqui da Ucrânia na região mais adiante. Essa é a ideia russa. Lógico, conseguir eles não vão conseguir, mas essa é a ideia deles aqui, né? E aqui ele coloca que capturar a cidade não apenas ajudaria esses ataques, mas também ajudaria com a própria logística russa, né? Como tem várias estradas aqui na área ocupada pelos russos que passam por aqui, eles poderiam usar essas estradas para a própria logística das tropas deles, né? E, segundo ele coloca aqui, isso colocaria em risco justamente a região de Avdiivka e New York, né? Que é essa outra cidade que tem mais aqui ao sul. Aqui é Bakhmut, né? Mas Bakhmut, se Bakhmut cair, isso facilitaria os russos a tomar New York, que é essa região aqui, né? Torretsk e também Avdiivka mais adiante. O que os russos estão pretendendo aqui? Repara essa linha vermelha mais forte aqui, é justamente a fronteira antes da guerra em fevereiro, né? E é o principal obstáculo que eles têm para conquistar Donetsk. Por quê? Porque como ficou 8 anos essa fronteira aqui estabelecida, ela está muito reforçada, eles têm tido muita dificuldade de avançar nessa região. Repara que desde fevereiro eles tentam avançar aqui e não conseguem avançar. Por quê? Porque passar por essa fronteira aqui é muito difícil, ela está muito reforçada. Então, o que eles pretendem fazer? A ideia de Bakhmut é justamente usar ela para conseguir contornar essa fronteira aqui, essas posições muito fortes dos ucranianos nessa região, e conseguir dessa forma o mesmo que eles já conseguiram aqui, né? Aqui eles conseguiram com facilidade, por quê? Porque aqui é território russo. Então, embora essas fronteiras aqui estivessem muito fortes, os russos puderam fazer por aqui o ataque e conseguir isolar toda essa parte aqui, né? Enfim, eles querem fazer o mesmo nessa região aqui, que ainda está segurando os russos aqui na região de Donetsk, né? Então essa é a estratégia deles, né? Eu acho pouco provável, como eu falei, acho que Bakhmut não vai cair, mas é isso que eles estão tentando. Então, assim, não é totalmente uma ideia totalmente absurda, né? A impressão que dá é que, não, estou tomando Bakhmut só para dizer que ganharam uma cidade. Não, ela tem alguma visão estratégica, e ele no final aqui ele concorda que a visão estratégica dela era muito mais importante antes, né, como a gente já mencionou, quando os russos ainda tinham Lima e Izium, Bakhmut seria um ganho estratégico muito maior, porque aqui eles poderiam fechar todas as tropas ucranianas nessa região, então perdeu muito de sua importância Bakhmut, mas não deixou de ter algum valor estratégico, né? Enfim, eu tendo a concordar com o John Elling, né? Embora eu acho que no final das contas é uma importância pequena, até porque para os russos, a partir de Bakhmut, conseguirem atacar o sul ali, a linha de frente mais a sul, eu não sei se eles teriam capacidade de fazer isso não, né? De qualquer forma, dá para entender um pouco melhor por que tem tanta gente, né? Não só russos, mas os ucranianos também têm colocado reforços seguidamente lá em Bakhmut para evitar a perda da cidade, né? O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala principalmente sobre a entrevista que o Zaluzhny deu para Economist, né, sobre a possibilidade de um ataque russo durante o inverno. Já pode ser até em janeiro já, mas ele acha que o mais provável é lá em março, né? Então eles falam aqui sobre a Rússia pode estar preparando condições para conduzir uma nova ofensiva contra a Ucrânia
possivelmente contra Kiev no inverno de 2023. Esse ataque seria muito pouco provável de funcionar. A gente já explicou por quê. Quando a Rússia atacou Kiev, ela atacou com as melhores tropas, com o melhor equipamento que ela tinha, com um grande grau de surpresa. Até a data da invasão, muita gente achava que a Rússia não iria invadir a Ucrânia. A própria Rússia falava que não. Muitos militares russos não sabiam dos planos de invasão da Ucrânia, então teve um fator surpresa muito grande, e mesmo assim eles chegaram aqui e não conseguiram tomar Kiev. Então agora, ok, eles estão mobilizando 200 mil soldados, é muito mais do que foi nessa primeira leva, que foram 120 mil aqui na região na linha de frente toda, né? Mas eles têm menos equipamentos, são soldados menos treinados, são tropas menos significativas, né? E o mais importante, a Ucrânia já está preparada para isso. A Ucrânia já sabe, já preparou todas as estradas aqui da fronteira com Belarus, com grandes fossos, com coisas para impedir a passagem de tropas ali, né? Não é que seja impossível de passar, pode ser que no auge do inverno, com solo congelado, eles consigam passar, mas ainda assim é pouco provável, né? E lembra, como a gente falou ontem, essa região toda aqui é um grande alagadiço, né? Então é muito difícil você passar com tanques. No inverno isso pode congelar, então poderia ser a janela de oportunidade que eles têm para tentar fazer isso, mas para congelar o suficiente para passar tanque, tem que ser um inverno muito frio. E esse inverno não está parecendo ser tão frio assim, pode congelar o solo, mas talvez não o suficiente para atravessar pântano, né? Enfim, como eu concordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, muito pouco provável isso ter sucesso. Agora, certamente, se houver esse ataque, isso vai obrigar a Ucrânia a botar parte das tropas dela no norte para segurar essa força russa, né? Então, é possível que isso gere esse tipo de efeito. E, como ele está dizendo aqui, ele imagina que já pode acontecer já em janeiro, no início de janeiro, mas que entre janeiro e março a imagem que ele tem, o período que ele tem, né? Quando chegar março, provavelmente vai começar a estação da lama, aí já fica totalmente impossível deles fazerem esse tipo de avanço, né? Ele coloca aqui que a Rússia está preparando um ataque a partir de Belarus, embora eles achem também que, por hora, não é iminente, né? É aquilo que a gente falou, pode ser que Belarus entre nessa guerra, ou que a Rússia faça um ataque a partir de Belarus. Sim, isso é possível a partir do ano que vem. Neste momento, apesar de ter aqueles blindados andando ali, aquilo ali é exercício mesmo, é muito pouca coisa para efetivamente indicar um risco real, né? E ele aponta algumas coisas aqui, que a presença militar em Belarus está crescendo desde o outono. Os oficiais ucranianos dizem que as forças russas em Belarus não têm planos para retornar para a Rússia depois do treinamento, ou seja, os russos estão mandando soldados para lá, em tese, para treinar em Belarus, né, fazer o treinamento em Belarus, mas não tem nenhum plano de voltar para a Rússia, né? Enfim, então pode indicar realmente que eles tentem fazer esse tipo de ataque, né? E ele fala aqui que elementos da primeiro exército de tanques da Rússia que seria uma formação, uma unidade de elite, estão treinando justamente lá em Belarus desde 15 de dezembro, né? Então estariam fazendo treinamentos lá em Belarus, ou seja, provavelmente preparando realmente esse tipo de ação. De qualquer forma, não dá para descartar também outra coisa que a gente vai mencionar aqui, justamente quando eu falar aqui da entrevista do Zaluzhny, que na verdade, os russos querem apenas assustar os ucranianos para desviar tropas lá para cima, e os ucranianos, por sua vez, também querem botar muito estardalhaço nisso daí, justamente para conseguir armas, né? São duas estratégias bem interessantes aqui que são possibilidades nisso daí, né? Então, ontem, o Zelensky, né, o presidente ucraniano, falou sobre a possibilidade de uma nova ofensiva russa também, num discurso que ele fez no Fórum Internacional de Direitos Humanos. Então ele falou que sim, existe planejamento dos russos para uma nova ofensiva no ano que vem, coisa e tal. E ele está muito alinhado com o Zaluzhny, que deu essa entrevista aqui para The Economist, que o pessoal tem falado muito. A entrevista como um todo é muito interessante, tá? Ele fala aqui que
sobre as qualidades do Surovikin, o general russo, e as dele, o quanto o exército ucraniano mudou, distanciou-se do modelo soviético, enquanto o russo parece muito ainda usar todo o modelo soviético de guerra, né? Enfim, a entrevista é muito interessante, realmente tem uma série de situações. Ele traz um retrato aqui em determinado ponto, né, sobre justamente a situação atual da guerra, né? E é bem interessante, ele fala que os russos queriam Kiev. Militarmente, essa é a decisão correta. Era a única forma deles ganharem essa guerra, era tomando Kiev. A gente chegou a falar isso no início do ano, né? Não faz sentido eles dizerem que é Donbás. Eles sabem que enquanto estiverem atacando Donbás, a Ucrânia nunca vai deixar de lutar por aquela região, né? Eles nunca vão ter a região de forma soberana. Então, eles têm que tomar Kiev. É a única saída para a Rússia. Então, ele fala aqui que o foco atual dos ucranianos é justamente segurar as fronteiras no que estão, porque eles não podem perder fronteira neste momento, enquanto eles se preparam para a ofensiva russa no norte. É o que ele fala aqui. Em segundo, então o primeiro ponto dele é justamente manter a linha de frente, não ceder território, porque depois reconquistar é mais difícil. E em segundo, é muito importante para nós agora criarmos reservas e prepararmos para a guerra que acontecerá em fevereiro, ou, na melhor das situações, em março, e na pior das situações, no final de janeiro, que não vai ser em Donbás, mas na direção de Kiev. Ou seja, vai ser o ataque de Belarus em direção de Kiev, e eles estão preparando para isso, para essa ofensiva, né? É o que eu falo para vocês. Eu não acho que isso aqui tem muito de jogo. Por quê? Porque ele fala que justamente que precisa de tanques, que o Ocidente precisa ajudar com mais tanques e coisa e tal, né? O tom todo que ele coloca é justamente, ele sabe que está falando para o Ocidente, né? The Economist é uma revista com circulação no Ocidente. Então ele fala justamente nessa situação. A gente precisa de mais armas e coisa e tal, né? Então, porque eu sinceramente não acho que os russos tenham muita chance de conseguir um avanço por aqui, né? Com a Ucrânia preparando o terreno com antecedência, já sabendo que vai ter o ataque, eles vão conseguir parar os russos relativamente fácil. Mas eu concordo, tem que ter exército aqui, vai ter que ter forças nessa região, né? Não dá para deixar só pelo passivo que está aqui, pelas defesas passivas que estão aqui, né? Enfim, ele fala sobre a possibilidade da Ucrânia conduzir uma nova onda de mobilização, e ele falou que eles estão fazendo continuamente, desde fevereiro, né, quando foram invadidos, mobilização contínua, mas que ele não precisa de mais gente, o que a gente precisa é de tanque, transportador de infantaria, né, veículos leves de infantaria, munição e, enfim, está precisando principalmente de coisas para o exército, né? Ele fala assim, olha, por favor, repare, eu não estou falando sobre F-16 agora. E com relação ao HIMARS, né, os russos se adaptaram aos HIMARS. Sim, eles foram para uma distância que o HIMARS não consegue atingir, e nós não temos nada de mais longo alcance, né? E no final ele faz uma informação importante aqui sobre, olha só, eu não posso dizer, os aliados estão impedindo vocês de avançarem na Crimeia, e ele fala, eu não posso responder a pergunta se eles estão nos retendo ou não, mas eu vou dizer o fato. Para chegar na borda da Crimeia, hoje a gente precisaria cobrir uma distância de 84 quilômetros até Melitopol. E, a propósito, isso é suficiente para nós. Por quê? Porque Melitopol nos daria controle de fogo sobre todo o corredor de terra que tem ali entre Donbás e a Crimeia, né? A gente pode atingir até o isthmus, né, da Crimeia, então, com os mesmos HIMARS que a gente tem agora. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso volta a meu ponto anterior sobre recursos. Eu posso calcular, baseado na tarefa que eu tenho em mãos, que tipo de recurso eu preciso para chegar lá. E aí ele fala, sem esse tipo de recurso, eu não consigo fazer nenhuma grande operação. Apesar do que a gente está trabalhando em uma exatamente nesse momento. Ela já está acontecendo, mas você não vê ela ainda. Nós usamos usamos muito menos bombardeios, né? Então, ou seja, o que ele está falando é que já tem uma preparação. E falou sobre Melitopol. Se é exatamente isso, bom, a impressão que dá é que é. Mas a gente não sabe, né? Não deu ainda a certeza disso daí. Outra coisa interessante que ele coloca aqui, a entrevista toda é muito interessante, tá, gente? Eu recomendo que vocês leiam isso. O que você pensa da mobilização russa? A mobilização russa funcionou.
Não é verdade que eles tenham problemas tão grandes que eles não vão conseguir lutar. É aquilo que eu falei para vocês também. A gente vê aquelas imagens de soldados russos com rifle enferrujado e coisa e tal. Existem alguns assim? Existem, mas isso daí são alguns casos isolados. No grosso, o grosso da mobilização funcionou, né? Os caras estão treinando e coisa e tal, e vão dar trabalho. São guerreiros inexperientes, não tem tanto treinamento quanto o soldado russo típico, mas são uma pessoa, vão causar problemas esse pessoal, né? Bom, algumas outras notícias para a gente fechar aqui. Encontraram câmaras de tortura de crianças lá em Kherson. Olha que absurdo isso, né? É realmente uma crueldade enorme. E, bom, uma boa notícia, a Europa fechou a ajuda de 18 bilhões para a Ucrânia ao longo do ano que vem, né? Era aquela ajuda que a Hungria estava segurando, mas a Europa deu um chega para lá para a Hungria e passou a ajuda mesmo sem o apoio deles. E além disso, vão aumentar as instalações de paz, né? O que ele quer dizer isso? Vão aumentar a produção de cartuchos e munição e coisa e tal na Europa. Isso já está sendo feito principalmente nos países do leste europeu, na Tchecoslováquia, na Tchequia, na Eslováquia, na Polônia e em vários outros países ali, né? E chegaram também a um acordo sobre o 9º pacote de sanções contra a Rússia. Aqui a Ursula von der Leyen, ela fala sobre esse nono pacote de sanções. Foram 200 indivíduos e entidades adicionados às sanções, 3 outros bancos e a cortar acesso a drones diretamente e através de potenciais terceiros como o Irã, né? E novos controles de exportação, particularmente para dual-use goods, que são produtos que podem ser usados por civis, mas podem ser usados também de forma militar, né? Então isso... e também tiraram alguns canais de propaganda russa do ar. Então isso foi esse 9º pacote de sanções. Tem aqui o Kyiv Post explica isso. Esse aqui ele está falando de sanções dos americanos, tá? Por quê? Essas sanções são combinadas, né? Os americanos e a comunidade europeia lançam sanções mais ou menos nos mesmos moldes, e essa daqui é a americana, né? E incluiu, por exemplo, o banco VTB, foi um dos sancionados agora, e aqui eles estão falando que incluem nessas sanções 20 governadores da Rússia, uma série de pessoas que estão agindo como proxies, autoridade proxies, né? Justamente o pessoal que fica comprando equipamento para repassar para a Rússia como se fosse outra pessoa. Enfim, um monte de subsidiárias do banco VTB e mais um monte de coisa aqui que está sendo sancionado lá contra os russos, né? O pessoal pergunta aqui no final, a pergunta que ele faz no final, as sanções estão funcionando? Sim e não. Tiveram certamente um impacto, mas não tanto quanto era esperado, né? Ou seja, era preciso sanções maiores, né? Provavelmente devido ao fato de que muitos países não aderiram a essas sanções. Essa é uma das vergonhas aqui do Brasil, não ter aderido a essa sanção. Faz muito sentido isso, né? Outra coisa importante é justamente um indivíduo, o Potanin, que foi um dos sancionados nesse momento, que vai ter os ativos dele confiscados nos Estados Unidos, vai ser proibido de entrar nos Estados Unidos e coisa e tal. Ele é o dono da Nirolsky Nickel, que é uma empresa de níquel russa que produz muito do níquel mundial, e isso inclusive pode afetar o Brasil. É uma informação para você aí brasileiro. Por quê? Porque o Brasil também produz muito níquel. Então, se eles forem impedidos, tiverem dificuldades de operar, provavelmente isso vai aumentar o valor do níquel. Parece que ele estava ajudando ao Ministério da Defesa e alocando fundos para a mobilização e treinamento de soldados russos. Então ele foi sancionado agora de forma mais específica nos Estados Unidos, né? Hoje, depois de mais um conjunto de mísseis jogados na Ucrânia, né, o Medvedev ainda veio com um papo sobre a questão de atacar do Ocidente, entrar em guerra com o Ocidente. Eu peguei a tradução aqui, ó. Hoje, porém, tem uma questão maior, né? Essa guerra híbrida que a OTAN está fazendo contra a Rússia, né? Eles dizem que é guerra híbrida. Não tem guerra híbrida nenhuma. A OTAN está meramente ajudando a Ucrânia militarmente e o Ocidente com sanções, o que é perfeitamente justo. A Rússia é um estado invasor, né? A Rússia que iniciou a guerra toda, né? Aí ele fala aqui, ó, pode o suprimento de uma grande quantidade de armas para a Ucrânia ser considerado um ataque na Rússia?
E será que isso não poderia, por exemplo, permitir entender que a OTAN agora se tornou um alvo militar legítimo aos olhos do exército russo, né? Os líderes da OTAN, ou dos países da OTAN, cantam com uma única voz que os países do seu bloco não estão em guerra com a Rússia. E não estão mesmo. É o que eu falei, no dia que estiverem, a Rússia deixa de existir em muito pouco tempo. Mas todo mundo entende que as coisas são diferentes, ou coisa e tal. O Medvedev está querendo criar confusão com a OTAN, né? É só bravata, ele sabe que não tem condição disso. Bom, só para terminar esse vídeo, é uma dúvida que o Muka Panavo me mandou aqui. É crime se ele está como voluntário na Legião Estrangeira Ucraniana, né? Segundo ele diz, o irmão dele é brasileiro, está lutando como voluntário na Legião Estrangeira. Então, um grande abraço para o seu irmão, parabéns pela decisão dele, está lutando do lado certo. E parece que, segundo ele está dizendo aqui, entre algumas conversas de legionários europeus, diz que ao voltarem para seus países, eles podem ser presos, tendo em vista que países europeus não permitem que seus cidadãos lutem em exércitos que não sejam o do seu país de origem, e nem em guerra a qual o seu país não participa. A pergunta que fica é, o Brasil, no seu ordenamento jurídico, tem algo similar? E, bom, olha só, eu sou advogado, mas não sou especializado em crimes militares, nesse tipo de coisa. Então, eu só posso dar um palpite aqui, tá? Para você ter uma certeza absoluta sobre isso, eu recomendo que você contate um militar, advogado especializado em justiça militar. Mas a primeira coisa que eu digo aqui me parece muito estranho essa coisa de na Europa ser proibido lutar por outro país, uma vez que existem várias legiões estrangeiras na Europa, né? A Legião Francesa, a Legião Estrangeira da França é a mais conhecida delas, é uma instituição que existe há anos e anos e coisa e tal. Enfim, não me parece verdade isso, essa lei de proibir, né? E aqui no ordenamento jurídico brasileiro também eu não encontrei nada, tá? Eu dei uma lida, de novo, eu não sou especialista em direito militar, portanto eu estou dando aqui apenas um palpite, algo que eu acho que pode ser. A coisa mais próxima que eu achei que poderia indicar esse tipo de coisa é o artigo 136 do Código Militar Brasileiro, que diz que praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro expondo o Brasil a perigo de guerra, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Né? Mas, repara, tem duas coisas aqui. Primeiro, praticar o militar, ou seja, está dizendo que tem que ser um militar. Então, repara que aqui é a grande diferença. Se a pessoa for militar brasileiro e estiver como voluntário ou como legionário lá na Ucrânia, pode ser que tenha alguma consequência para ela, é possível que tenha. Agora, se a pessoa for civil, ou mesmo da reserva, porque veja, se você está na reserva, você não é militar, né? Então, ou da reserva não tem problema, já não cabe aqui porque o tipo penal aqui diz justamente que é um crime que só é cometido por militares, né? Esses aqui são justamente os crimes no tempo de crimes militares em tempos de paz, porque de fato para o Brasil nós estamos em tempos de paz, né? Aqui no Brasil não tem nenhuma guerra declarada no momento, então incide isso daqui. Outra coisa que pode ser usada aqui, inclusive contra civis, é o seguinte: vamos supor que um militar brasileiro está na linha de frente e ele mata um russo na linha de frente. E, em tese, ele poderia ser julgado pelo crime de assassinato, porque o Brasil não está em guerra com a Rússia, então matar um russo é um assassinato, né? Então, assim, em tese, poderia ser acusado desse tipo de coisa. Causar dano é um crime aqui no Brasil, né? Então, um brasileiro no exterior pode ser acusado de um crime aqui pela lei brasileira, dependendo da situação, né? Mas, veja, esse tipo de coisa é muito pouco provável que vá haver algum procurador que vai correr atrás disso, então eu não creio que isso seja um problema não, tá? Me parece algo muito pouco provável de ter algum fundamento. Mas, de novo, eu não sou advogado especializado nesse tipo de coisa, eu recomendo que você procure, você ou seu irmão procure um consultor especializado nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.